Ora bem, a semana foi marcada pela audição de pelo menos 3 deputados da Renamo, parte da PGR, suspeitos de financiar ataques na região centro do país. Tomás, muito boa noite, bem-vindo ao espaço. Como é que olha para o processo de requisição destes deputados da Assembleia da República para serem ouvidos na PGR? Boa noite, Gersilde. O fato de se tratar de deputados em número de 4 levantou o interesse da comunicação social naturalmente. Mas eu honestamente temo que estejamos perante fogo de artifício. Não creio que este inquérito possa levar a qualquer informação que seja relevante, até porque aquilo que origina esta audição aos deputados são declarações de indivíduos que em Climane, em público, terão alegado que este e aquele outro apoiam a junta militar. E, portanto, não parecem pessoas com idoneidade para ser levadas a sério. De qualquer modo, penso que a PGR, como uma formalidade, já que esta informação foi dada em público, não podia ficar indiferente. Mas suspeito que, de facto, seja fogo de artifício, que não vai resultar em nada, até porque os deputados publicamente, e mesmo antes da sua chamada, vieram ao público distanciar-se de qualquer associação com esta junta militar. Não creio que agora possa haver informações relevantes que mudem este quadro. Então penso que sim, cumpre uma formalidade, porque foi uma informação dada em público, portanto não poderia a PGR ficar indiferente, mas não creio que isso resulte em alguma informação relevante que possa nos trazer dados que ajudem de algum modo a explicar o que esta junta é, quem é que a apoia, até porque essas pessoas que foram mencionadas, todas elas têm estado publicamente a associar-se ao SUF, ao Amado SUF, que é o alvo da junta militar. Então não creio que seja algo que de facto seja muito relevante, a não ser apenas a imagem pública dos envolvidos, não tanto o conteúdo da informação por trás desse assunto. No tocante à cedência, parte da Assembleia da República, dos deputados, António Muxanga alega que houve aqui quebra do artigo 24 do Regimento da Assembleia da República. Devia ou não a Presidente da Assembleia da República deixar que os deputados fossem ouvidos sem que se consultasse a Comissão Permanente? Não, penso que há um equívoco do parte do deputado António Muxanga. Não existe um processo judicial. Não há nenhum processo judicial. Portanto, este artigo que ele se refere, até como o artigo da Constituição da República, refere-se a processos judiciais. Só nesses casos em que o deputado tem alguma proteção. Não há processo nenhum em curso, há apenas audição, perguntas de audição a pessoas que foram mencionadas, portanto, não há processo judicial. Então, não se ativa este instituto de proteção do deputado, neste caso, que eu repito, ainda não há processo judicial nenhum. Há apenas perguntas, então não é nesse caso. Porque senão, quer dizer, o deputado seria alguém intocável 100%, quer dizer, a quem não se podia fazer uma única pergunta, tinha que ter a autorização do Parlamento. Não é nesse sentido que vem a imunidade. É quando há processo judicial, quando há um processo formado, de acusação formal. É quando se ativa a imunidade, não é? Quando há perguntas sobre algumas dúvidas, informação na rua que circulou, se não fosse, então, o deputado é alguém intocável em forma alguma, quer dizer, não podíamos nem sequer perguntar-lhe algo na rua ou nós, como imprensa, perguntar nada. Não é assim. Portanto, acho que é uma leitura, digamos, bastante extensiva por parte do deputado Muxanga desse articulado. Tomás olhou apenas para um lado no processo do surgimento deste caso, portanto, dos homens que foram ouvidos na província da Zambésia, mas olhando para o perfil dos deputados visados, há aqui espaço para se aventar qualquer ligação entre esta classe política da Renamo e os atacantes ou os ataques no centro do país? Bom, o ponto é que até neste momento ninguém sabe bem exatamente com quem é que o Nhongo conta. Isto é que é a verdade. Não temos informação que nos diga são estes e não aqueles. A menos que, ou apenas temos informação
dos que dizem que não são, mas quem são ninguém sabe. De modo que não podemos dizer assim que este tem perfil de apoiar, aquele tem perfil de não apoiar. De qualquer modo, esta é uma questão interna da Renamo, para todos os efeitos. Portanto, para todos os efeitos, o Sr. Nhongo e a sua junta são da Renamo. Esta é a verdade. São dissidentes da Renamo, e, portanto, é o mesmo grupo político-militar que se desentendeu internamente. Então, a separação aí é uma separação, digamos, ao nível apenas informal, porque até agora é preciso que se diga que este grupo é um grupo da Renamo que não concorda com decisões internas da Renamo. Não é um grupo fora da Renamo, é um grupo da Renamo. Portanto, é um grupo da Renamo que diz que nós somos da Renamo, só não estamos de acordo com isto e aquilo que lá dentro se passou. Agora, se aí podemos distinguir os que de forma militante apoiam a junta ou não apoiam, penso que isto não é muito relevante neste momento. O relevante é que este grupo existe e é um grupo que, de facto, provoca mortes na Estrada Nacional número 6, no centro do país, e faz chantagem militar criminosa. Isto é que é importante, e mata pessoas, bloqueia a circulação de bens, queima caminhões. Este aqui é o mais importante problema que tem que ser abordado. Portanto, não é tanto saber quem não apoia a junta e quem não apoia a junta. Isso não é relevante para mim. O relevante é que há um grupo da Renamo que se rebelou da liderança, que está no mato e que mata pessoas. E, portanto, a Renamo deve assumir a sua responsabilidade sobre esse processo. Porque agora há um discurso um pouco da Renamo em como este assunto é do governo moçambicano. É do governo enquanto o Estado que deve segurar a nossa segurança, é verdade. Mas a Renamo não pode, como movimento, fazer de conta que o que há no mato não é Renamo. É uma Renamo dissidente, sim, é uma Renamo rebelde, mas é uma Renamo. Falou na liderança da Renamo, tem algo a dizer sobre este silêncio, pelo menos do líder da Renamo, face a esta ida dos deputados à PGR? Eu penso que, bom, neste caso, eu acho que o senhor Mohamed deve querer mostrar que respeita a justiça e, portanto, respeita a separação de poderes, não interfere quando a justiça chama qualquer que seja membro da Renamo. Portanto, ele não tinha de falar sobre esse respeito. De qualquer modo, penso que o desenrolar dos acontecimentos até agora sobre esta dissidência da Renamo claramente mostra que o Sr. Mohamed não tem de capacidade de liderar, de comandar e de negociar com a sua dissidência. Este é o facto. E, portanto, a dissidência dele o trata de uma forma bastante desrespeitosa. E o pior ainda é que essa dissidência da Renamo entende que o governo deve intervir. Não, as eleições da Renamo foram eleições autônomas no partido político, onde o governo não entra. As eleições dos partidos são eleições autônomas. Portanto, é um órgão que elegeu o Sr. Mohamed e é lá nesse órgão onde se discute. Não é o nosso governo que interfere no Congresso, do qual ele não é parte. Portanto, há uma leitura do Sr. Nhongo muito errada sobre esse processo. Esse processo é um processo interno dele com o seu líder e, portanto, ele começou no Congresso, é lá onde deve ser encerrado, não é no governo moçambicano. Então, acho que aqui há, de facto, uma série de interpretações errôneas, mas que resultam num conflito sem explicação, porém muito perigoso, porque mata pessoas, destrói infraestruturas e meios de transporte e bloqueia a economia do país. Então, é uma questão que me parece muito séria. Para concluir, dizer o seguinte: esta questão de chamar deputados à PGR, repito, é fogo de artifício. Não é isso que é importante neste momento. Não é isso que é importante. O importante neste momento é encontrar solução para terminar com os ataques e a morte de pessoas na EN6 de Moçambique. Tomás, vamos olhar para o próximo tema, que está ligado ao novo ciclo de governação de Filipe Nyusi, até porque a casa já começou a ser evacuada para dar espaço a novas arrumações. O que esperar do próximo ciclo de governação do Presidente da República? Bom, acho que é um tema recorrente, é uma pergunta que todos nós fazemos. Sim. E naturalmente que fazemos, porque estamos todos expectantes em ver o que é que poderá agora aparecer, mas eu antes disso queria me referir à questão de que o Parlamento toma posse na segunda-feira, por exemplo. Para mim tem, desde logo, um pequeno problema, é que
há muita alta rotação de deputados do Parlamento. Há muita mudança em cada 5 anos. Mais de 50% dos deputados são novos. Penso que isto, em cada 5 anos, torna o Parlamento sempre um órgão novo, um órgão de iniciados. Temos que ter um ponto em que o Parlamento tem legisladores profissionais, que conhecem os dossiês, que discutem matéria com segurança. Chamada reserva moral. Reserva moral e técnica. É técnica. Mas a forma como a rotação se faz no Parlamento, cada 5 anos vamos ter pessoas que estão a começar do zero. Isto não beneficia o país, não beneficia a qualidade legislativa, pelo contrário, cria problemas de qualidade, problemas de entendimento, porque até um deputado perceber o dossiê da sua comissão leva 3, 4, 5 anos e já rodou para o novo deputado entrar. Mesmo para o esforço de formação de deputados, um esforço enormíssimo que se faz, e depois a rotação não dá resultados desejáveis, porque são sempre pessoas novas que entram no Parlamento. Penso que tem a haver um esquema em que os partidos políticos considerem ter um corpo de deputados, núcleo duro do partido, e sabem que estes têm memória institucional, têm conhecimento dos dossiês e podem dialogar com o cidadão com segurança, e não cada 5 anos começar tudo do nada. Penso que é um esforço muito, muito mau, que deve ser repensado na Frelimo, na MDM, na RENAMO, sobre como é que se pode criar um parlamento técnico profissional competente, com pessoas experientes, que possam tomar os dossiês com segurança ao longo de 2, 3 mandatos. De outro modo, estamos sempre a receber pessoas novas que vão ser treinadas e quando começam a pronunciar alguma segurança técnica, rodou o Parlamento. Então, este é um aspecto que eu queria mencionar. Quanto à próxima governação, obviamente é uma governação que, uma vez mais, começa num clima de indefinição por causa da situação político-militar no centro-norte do país. Uma vez mais, o presidente Nyusi vai começar o mandato não tanto dedicando-se a tempo inteiro ao programa quinquenal como tal, mas procurando uma vez mais soluções. O restabelecimento da paz, foi sempre o seu discurso de bandeira fez os 5 anos com esse discurso. Aparentemente devia ser, digamos, o seu troféu maior no fim de 5 anos. Fez tudo o que podia ter feito, na minha opinião, para que fosse o seu troféu maior, mas este troféu está agora a ser, de alguma forma, digamos, beliscado por forças que não eram esperadas. Não era de esperar que a RENAMO, depois de um processo tão longo de negociação, tivesse uma parte de si própria ainda com armas no mato. Isso não era de esperar, certamente não era. Algo de muito estranho ocorreu na RENAMO para que uma negociação tão prolongada como esta terminasse com essa dissidência que é mortífera. Isto é um aspecto. Outro aspecto, conflito no Cabo Delgado, como sabemos, parecia que era um tiroteio aqui e ali, que ia passar, que não tinha espaço de prolongar-se, mas está a prolongar-se, está a se alastrar, está a matar pessoas, está a bloquear a economia norte do Cabo Delgado, como se não fosse bastante. Temos as cheias também lá em Cabo Delgado. Então é um mandato que começa uma vez mais com desafios inesperados para o Presidente da República e o seu governo, mas esperando que já com domínio da casa, domínio dos instrumentos, com uma base institucional segura, será menos complexo do que foi no primeiro mandato. Pelo menos parece que assim. Que tenha um governo técnico competente, talvez menos dispendioso em termos de estrutura do próprio governo, menos ministérios e mais atividade. Penso que essas são as notas que todo mundo tem, né, como expectativa de que o mandato comece num ambiente menos turbulento e de maior confiança, e que as crises que marcaram o último mandato sejam pelo menos mitigadas. Como lembra, o mandato teve também a crise das dívidas ocultas, que ocupou e consumiu o esforço do governo durante quase 2, 3 anos. Então, esses esforços, agora estão mitigados, mas uma vez mais temos os conflitos que estão de facto a bloquear a economia, estão a bloquear pessoas a circular com bens no país, estão a meter medo às pessoas, estão a meter medo a investidores. Então, é uma vez mais um desafio importante que vai marcar o início do mandato agora em janeiro.
Um debate, um subdebate, mesmo em volta deste próximo ciclo de governação, Sim. são as exonerações ocorridas ontem. Pelo menos 5 membros do Executivo foram exonerados por uma questão até de procedimento, incluindo o Primeiro-Ministro, para dar espaço à tomada de posse como deputados. É possível vislumbrar o próximo alinhamento, o próximo plantel de Filipe Nyusi nos seus homens de governação? É difícil. Até porque esses homens podem ser recuperados a partir do Parlamento para reassumirem os seus... Claro, eles vão tomar posse como deputados, porque estão na lista dos deputados, e podem muito bem depois ser chamados de volta ao governo e alguém sobe no lugar deles no Parlamento para ocupar os lugares. Isso não tem nada de explicação política, é uma questão mais de procedimentos formais. E, portanto, essas pessoas que vão agora ao Parlamento podem ainda voltar ao governo. Não temos sobre isso qualquer informação. E, portanto, é um procedimento formal, tem que ser feito, foi feito, é assim que se faz. Mas agora, aquilo que é certo é que nas províncias, os governadores que não eram cabeça de lista nas eleições do ano passado vão ter que sair, obviamente. Ficam apenas aqueles que, sendo governadores, ainda foram na lista de eleições, como o caso do Inhambane, mais uma província, não me lembro qual é, mas Inhambane, cabeça de lista, portanto, permanece em Inhambane, mas os outros todos que não foram cabeça de lista vão ter que ser exonerados. Isso é um facto. Agora, quanto ao governo, bom, vamos esperar para ver, mas toda a expectativa, pelo menos do meu ponto de vista, é que seja um governo cada vez mais técnico, cada vez mais concentrado e que produza resultados. O segundo mandato é sempre um mandato muito complicado. Dizia o presidente Lula da Silva ao Jacob Zuma que, olha, senhor Zuma, o segundo mandato é muito perigoso. E se você não ficar atento, vai ficar surdo com o vuvuzela do povo. Porque o segundo mandato é quando as pessoas dizem assim, o mandato foi, enfim, a primeira experiência, nós compreendemos. Agora não. O governo já esteve lá, ou está lá, portanto, ele já tem experiência, conhece os dossiês, esperamos resultados. E também o fato de que é um mandato que, em princípio, é o último mandato, também cria uma pressão sobre os mandatários de trazer resultados, sair do mandato com bom nome, com boa reputação. Tenho visto na imprensa algumas leituras que dizem, bom, o presidente Yabusa, no segundo mandato dele, não deixou boas lembranças. E, portanto, uma espécie de um tanto psicológico de tensão sobre se vamos ter um mandato diferente ou não. Eu acho que sim, será diferente. Não temos que ser fatalistas, temos que ser otimistas e esperar que o segundo mandato do presidente Nyusi seja um mandato de realizações. Claro, ressalvo sempre que não poderemos descurar os conflitos que ainda permanecem e que vão ocupá-lo, pelo menos parte do seu tempo, para os resolver tanto quanto possível. Tomás Vieira Mário, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, nos nossos estudos. Seguramente que próxima semana estaremos de volta para analisar o discurso de inauguração de Filipe Nyusi. Exatamente. Obrigado, Geraldo. Obrigado. Termina assim o espaço de análise com Tomás Vieira Mário.